O primeiro vídeo do nosso canal foi falando sobre desenhos dos anos 80 e 90 que eram muito apreciados por crianças, adolescentes e até mesmo alguns adultos que viviam naquela época. E reassistindo, eu vi que foi o vídeo que teve mais pedidos para uma continuação. E pensando nisso, a gente trouxe aí alguns desenhos bem interessantes que a gente quer que vocês revivam ou conheçam. Editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Vocês confiam em alguém que não gosta de um bom desenho? Eu não confio. Principalmente, para quem viveu ali nos anos 80 e 90, e a gente sabe como os desenhos eram muito apreciados basicamente por todo mundo. Principalmente numa época onde não existia a internet, não existia a tecnologia que a gente tem hoje. E basicamente, se você não estava na escola, se você não estava brincando com seus amigos, você estava em casa. E a gente sabe que a programação da noite, ela era mais focada, do início da tarde até a noite, era mais focada para os adultos. Porém, entre 8 horas mais ou menos da manhã até aproximadamente ali 1 da tarde, as emissoras como Globo, SBT, Record, Bandeirantes, Manchete, focavam a sua programação para o público infantil, infanto-juvenil. Mas claro, eles estavam preocupados com as crianças? Obviamente que não. O intuito era usar os desenhos para vender o espaço da programação para empresas que queriam divulgar produtos como brinquedos, jogos, parte de alimentação infantil e afins. Mas ainda assim era muito bom assistir esses desenhos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Usamos o nosso primeiro vídeo como base para trazer para vocês como se fosse uma lista 2 de todos os desenhos que a gente viu ali no primeiro vídeo do canal. Mas antes da gente ir pro conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, dá uma corrida no Instagram e segue a gente, @canal_resenha geek. Lá tem conteúdo novo todos os dias e aqui no canal tem conteúdo novo toda quarta-feira. E galera, não esquece de deixar o like também, porque isso está ajudando muito o nosso canal a crescer. Ok? A turma The Get Along Gang, Get Along Gang. Get along gang, get along gang. Sendo exibido pelo SBT e sendo um dos mais vistos desenhos dos anos 80, e durante os anos 90, a turma retrata a história de um grupo de bichinhos pré-adolescentes. Dentre os personagens estavam Montgomery, o alce, Vilma, a ovelha, Bingo, o castor, Zipper, o gato, Márcia, que era uma porco-espinho, e Dot, que era uma cachorrinha. Diferente da maioria dos desenhos da época, esse desenho não tinha vilões. Na verdade, ele retratava o cotidiano de um grupo de pré-adolescentes bichinhos que viviam em comunidade. E no lugar de vilões, existiam 2 personagens que causavam muito problema. Eles eram Ketchup e Leonard, que sempre arrumavam problemas, eram como se fosse os adolescentes ou crianças problemas no desenho. Na trama, todos os personagens viviam em harmonia, brincando, conversando, se divertindo, só que sempre ressaltando, boas práticas de cidadania, como ajudar alguém a atravessar a rua, evitar o bullying, e traziam muito senso de família, trabalho em equipe, amizade, era muito bacana. E no final das contas, tudo acabava bem, e todos iam se divertir na sorveteria local. O desenho veio para o Brasil com 14 episódios, mas foram exibidos apenas 13, contando 26 histórias ao todo. Já a dublagem desse desenho, ela foi feita pela Master Sound, Só que antes disso, ela era feita pela lendária Herbert Richards. Fora que a trilha do desenho era maravilhosa. E eu espero que ela ajude você a voltar naquele seu sentimento de criança da época. Silverhawks. Após o sucesso de Thundercats, a Rankin Bass decidiu investir pesado em desenhos de super-heróis. Então, eles criaram uma equipe semelhante com um universo semelhante, e assim foram criados os Silverhawks, ou Falcões de Prata. A série teve um total de 65 episódios em apenas uma temporada, e na trama, os membros da equipe fizeram implantes biônicos que lhes deram capacidade sobre-humana, o que também fez com que eles se transformassem em metade humanos e metade máquinas.
Tudo isso para lidar com diversas batalhas que eram travadas no espaço em outros planetas para proteger o universo do infame monstro estelar, o Moonstar, e claro, o seu bando intergaláctico. E a série tinha muitos personagens, tanto da parte dos heróis como da parte dos vilões. E uma parte interessante de alguns desenhos dessa época é que no final eles sempre traziam alguma espécie de reflexão ou ensinamento para as crianças, como se fosse assim uma lição de boas práticas. O He-Man fazia muito isso, Thundercats e Silverhawks também. Era alguma coisa parecida com: às vezes você pode ficar bravo com seus pais, mas eles querem o melhor para você. Então, se você quer se tornar um super-herói, respeite o papai e a mamãe. Alguma coisa nesse gênero. Além disso, as trilhas sonoras sempre envolviam alguma espécie de pop ou algum rock meio que estimulava o heroísmo. Eu sei que não é o foco do vídeo de hoje, mas se um dia a gente trouxer, alguns desenhos daquela época que poderiam ser um excelente live action, este aqui vai estar na lista, com certeza. Capitão Planeta. Tendo um total de 113 episódios dividido aí em 6 temporadas, o desenho do Capitão Planeta tinha uma abordagem um tanto diferente também do que a maioria dos desenhos que a gente acompanhava na época referente ao seu enredo. Ali nos anos 80, começou a se falar muito mais sobre cuidar do planeta, aquecimento global, lixo, derramamento de petróleo, entre outras coisas. E de certa forma, o Capitão Planeta, esse desenho, ele foi meio que criado como uma forma de já ensinar e educar as crianças sobre cuidados com o planeta, para que elas já crescessem, com esse pensamento, com esse mindset. E na trama do desenho, a Terra começou a sofrer, com muitas catástrofes e afins derivadas, da falta de cuidado. Então, o espírito da Terra, Gaia, segundo a mitologia grega, pegou parte do seu poder e dividiu em 6 anéis, e os enviou para 5 jovens da Terra, cada um com um poder ou uma habilidade diferente. Da África, Kwame ficou com o elemento terra. Já quando a gente pensa na América do Norte, o Wheeler ficou com o elemento fogo. Da antiga União Soviética, Linka ficou com o elemento vento. Da Ásia, Gui ficou com o elemento água. E da América do Sul, possivelmente do Brasil, Mati ficou com o poder do coração, que era meio como se fosse um elemento envolvendo ali a esperança ou a empatia, algo do gênero. Todos os anéis ofereciam, a habilidade de controlar aquele elemento e dava habilidade de poder, para os usuários. Mas quando você unia os 5 poderes, você invocava o herói campeão da Terra, o Capitão Planeta. Quanto aos vilões, quase todos representavam algum tipo de ameaça ao planeta. Envolvia ali caça predatória, poluição, aquecimento global. Ou seja, era tudo aquilo que o desenho era contra, ele retratava nos vilões. E desde os anos 90 existe um mito que um live action, do Capitão Planeta está para ser produzido. Inclusive, em 2013, surgiu, um rumor de que a Sony estava negociando os direitos do desenho para conseguir produzir um live action. Mas aparentemente não foi para frente. Já em 2016, houve uma suposta parceria entre o Leonardo DiCaprio, que é super antenado nesses temas, e a Paramount para produzir uma versão do Capitão Planeta que também não deu em nada. Porém, mais recentemente, em 2024, o ator Glenn Powell, em uma entrevista, foi questionado sobre a possibilidade dele viver o Capitão Planeta e como estaria esse projeto. E ele disse que até hoje o DiCaprio está empenhado em fazer com que esse projeto aconteça. Só que parece que, se acontecer, pode ser que o herói seja distribuído pela DC, que a gente sabe que tá ali, alinhada com a Warner. Porém, a gente sabe que tudo tá parado, porque o foco da Warner DC agora tá nas mãos do James Gunn, em construir, o universo cinematográfico da DC bem semelhante com aquilo que a gente conhece na Marvel até hoje. Então vamos ver, se de repente isso em algum momento sai do papel. Os 6 Biônicos. O ex-piloto de testes Jack Bennett estava no Tibete com a sua família. Porém, o que a família não sabia é que ele estava em uma missão secreta. Jack possuía alguns implantes biônicos que lhe davam algumas habilidades. E ele já era o Biônico 1 que treinava e fazia missões sobre a tutela do Dr. Amadeus Sharp, que lhe concedeu ali os implantes e os poderes biônicos. Porém, durante uma treta com alguns alienígenas que invadiram ali, o local onde eles estavam, acabou que rolou uma avalanche e a família dele foi soterrada. Agora, com os 5
membros da família em coma, nada mais podia ser feito e um papo foi trocado ali, né, com o Dr. Amadeus Sharp, que sugeriu, né, que para salvá-los, eles também recebessem esses implantes. E foi quando nasceu os 6 biônicos, uma família que utiliza dos implantes biônicos e da tecnologia para lutar contra o infame irmão do Dr. Amadeus, o Dr. Wilmer Sharp, que se auto-intitula O Escaravelho. Agora, pensa num desenho que também merecia ser um live action. Primeiro, pela forma como a ação no desenho acontece. Eu fico imaginando esse desenho, né? As partes biônicas, como que seriam feitas. E a interação entre os personagens lá era divertida. Entre os membros da família e os amigos. Inclusive, pensando ali em live action, foram utilizados, né, como inspiração para desenvolver o desenho, 2 séries. O Homem de 6 milhões de dólares e Mulher Biônica, que eram séries muito famosas ali nos anos 70. E é claro que o que não pode faltar, né? Ele tinha ali uma abertura com um rockzinho bem maroto. Ao todo, foram exibidos 65 episódios divididos em 2 temporadas e não tinha como não trazer esse desenho para a lista, que ele era muito bom. Onde está Carmen Sandiego? Agora, tinha um desenho que ele estava esquecido até então e ele foi derivado de um jogo de computador dos anos 80. Recentemente, a Netflix até colocou ali uma versão mais atualizada do desenho, que para mim não chega nem perto do que era o desenho de Onde Está Carmen Sandiego. E que na versão original do jogo, o nome do desenho era para ser algo como Em Que Lugar da Terra Está Carmen Sandiego? E ele tinha um enredo que era meio uma mistura de arqueologia com espionagem, uma caça a uma criminosa internacional. Era muito bacana e sempre trazia ali uma curiosidade, uma pergunta a respeito da criminosa, ou a respeito de algo histórico, ou aonde ela podia estar, com base em algumas pistas que eram soltas durante o desenho. E o título do desenho, ele meio que se combinava com o próprio desenho, porque as aventuras aconteciam em diversos lugares do mundo, aonde 2 detetives, sendo eles Zack e Ivy, procuravam a Carmen Sandiego para tentar prendê-la. E a própria personagem Carmen Sandiego era muito legal. Ela tinha um aspecto meio misterioso, meio provocativo. Ela era extremamente inteligente, estrategista, usava um sobretudo vermelhão, com chapéu vermelhão, tipo, bem uma espiã mesmo, saca? Muito bacana. E aqui no Brasil, né, o desenho foi exibido pela Rede Globo, tendo um total aí de 40 episódios. E como eu já mencionei, embora não seja este o foco do vídeo, mas é outro desenho que poderia se tornar um live action bem interessante, tendo uma mistura de Missão Impossível com A Lenda do Tesouro Perdido, e eu já consigo até pensar na Gal Gadot sendo a Carmen Sandiego. Será que ia dar certo? As Tartarugas Ninja. Sim, senhoras e senhores, eu sei que é um desenho atemporal, mas para quem viveu ali nos anos 90, não tem como esquecer o primeiro desenho, né, que a gente assistiu das Tartarugas Ninja. Os 4 irmãos, que foram batizados com o nome dos 4 pintores da Renascença, foram originalmente criados por Kevin Eastman e Peter Laird. Tiveram sua primeira aparição na revista Teenage Mutant Ninja Turtles número 1. Um pouco mais tarde, em 1987, eles tiveram a sua primeira minissérie, que era para ser feita em 5 partes, mas fez tanto sucesso que dominou o mundo, rendendo muitos brinquedos, filmes e chegando até fazer crossovers com outros heróis, né, bem importantes, entre eles o próprio Batman. Na animação, os 4 irmãos loucos por pizza, Rafael, Leonardo, Donatello e Michelangelo, foram adotados, criados e treinados na arte ninja pelo mestre Splinter. Viveram diversas aventuras enfrentando diversos vilões, mas na sua grande maioria eles enfrentavam o Demolidor e o Clã do Pé, que era uma espécie de organização criminosa que dava muito trabalho para as tartarugas. E 3 filmes foram lançados nos anos 90, que eram bem semelhantes, trouxeram uma origem bem parecida com aquilo que a gente conhecia das Tartarugas Ninja. Porém, né, mesmo não tendo a tecnologia adequada para fazer um filme daquele na época, na minha opinião, eles ficaram muito melhores do que os filmes da franquia mais atual, né, que foram ali dirigidos pelo Michael Bay de Transformers. Só que nas HQs, que tal
puro suco das Tartarugas Ninja. Lá, né, que foi onde eles nasceram, você tem um enredo um pouco parecido com aquilo que a gente conhece, só que as histórias são muito mais pesadas, elas têm temas mais profundos também. As próprias batalhas, elas são muito mais viscerais. Claro, não são direcionadas para um público infantil. Um exemplo disso, e que serve de indicação, né, de uma boa HQ para vocês, está na minissérie O Último Ronin. Nessa história, 3 das 4 tartarugas foram mortas. E agora, a última luta para vingar a morte de seus irmãos em uma Nova York futurista e tecnológica que virou um campo de batalha controlado pelo Clã do Pé. E olha que bacana, galera. Nesta HQ, essa última tartaruga usa todas as armas que eram dos seus irmãos que morreram também. E tudo isso para se vingar e para dar fim, né, ao Clã do Pé. Ou morrer tentando. E, galera, é muito interessante, um dos melhores plots da HQ é quando vocês descobrem quem é a última tartaruga viva. Mas e você? Se lembrava desses desenhos? Qual era o seu preferido da época? E se você não conhece nenhum desses desenhos, vai procurar assistir? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos. Se você nunca assistiu um dos desenhos, de repente, pergunta pro teu pai. Pode ser que ele goste também. E com certeza isso vai ajudar o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!